E aí, que tal a gente mergulhar numa história que parece ficção científica, mas que é totalmente real? É a crônica de um mensageiro silencioso que viajou pelo vazio do espaço por eras, só para passar zunindo aqui do nosso lado. Pensa só nessa pergunta. Uma mensagem vinda de outras estrelas. É o tipo de coisa que alimenta a nossa imaginação que vemos em filmes, né? Pois é, a reviravolta é que isso meio que aconteceu, só que não foi uma mensagem de rádio, foi algo bem mais físico. Em 2019, um objeto de outro sistema estelar de verdade passou voando pelo nosso quintal cósmico. Ok, vamos conhecer esse visitante. O nome dele é 3I/Atlas. E a descoberta dele, lá em dezembro de 2019, abriu uma janela completamente nova para o universo. E por que isso foi um evento tão grande? Porque o 3I/Atlas foi apenas o terceiro visitante de outra estrela que a gente conseguiu confirmar. Apenas o terceiro! Isso já dá uma dimensão do quão raros e preciosos são esses encontros. Para a gente ter uma ideia, vamos colocar numa linha do tempo. O primeiro foi o misterioso Oumuamua, que apareceu em 2017. Depois, em agosto de 2019, veio o 2I/Borisov. E só alguns meses depois, em dezembro, o 3I/Atlas deu as caras, confirmando que esses visitantes, embora raros, talvez não sejam um evento de uma vez na vida. Agora, a grande pergunta é como é que os astrônomos olham para um pontinho de luz se movendo no céu e dizem, com toda certeza, esse aí não é do nosso bairro. É aí que a ciência forense cósmica entra em ação. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta não está no que o objeto é, mas sim em como ele se move. A evidência-chave é uma coisa chamada trajetória hiperbólica. Pensa nisso como se fosse uma assinatura orbital. É um caminho que nos diz, sem sombra de dúvida, que o objeto está se movendo rápido demais para ser capturado pela gravidade do nosso Sol. Ele não está em órbita, ele está só de passagem. Então, o resumo da ópera é o seguinte: os cometas aqui da nossa vizinhança seguem caminhos fechados, elípticos. Eles sempre voltam. Mas visitantes como 3I/Atlas, não. Eles seguem um caminho aberto, uma linha que entra e sai do nosso sistema solar sem passagem de volta. E essa é a conclusão dramática. Foi uma visita de uma só vez, esse mensageiro cósmico já está a caminho de volta para o espaço profundo para nunca mais ser visto por aqui. Mas como que a gente sequer consegue detectar um objeto tão pequeno e tão rápido vindo de tão longe? Isso nos leva aos detetives dessa história. O crédito vai para um sistema chamado ATLAS, que é a sigla em inglês para Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroide. Um nome bem intenso, né? Isso é muito legal porque ilustra a dupla função desses projetos. A missão principal do Atlas é nos proteger, sabe? Ficar de olho em asteroides que possam ser uma ameaça. Mas ao fazer isso, ele varre o céu de forma tão completa que se torna uma ferramenta incrível para encontrar fenômenos passageiros, como os nossos visitantes interestelares. Ok, encontramos um. E daí? Por que os cientistas ficam tão empolgados com isso? A resposta é que esses objetos são muito, mas muito mais do que simples rochas espaciais. Eu adoro essa analogia, pensa bem. São amostras grátis de outros sistemas solares entregues diretamente na nossa porta. É a nossa chance de estudar a composição de um mundo alienígena sem ter que viajar por anos-luz para chegar lá. Então, como se lê uma mensagem cósmica dessas? Primeiro, ao analisar a luz que ela reflete, os cientistas descobrem a sua composição, o que dá pistas sobre a química de outro sistema planetário. Depois, a própria estrutura do objeto nos conta sobre como os planetas se formam ao redor de outras estrelas. E, talvez o mais importante, a sua simples existência prova que a nossa galáxia não é uma coleção de ilhas isoladas, é um ecossistema conectado. Se esses objetos carregam tantos segredos e os cientistas acreditam que milhares deles podem estar passando por aqui a qualquer momento, por que a gente não vê um toda semana? É uma pergunta excelente. E a resposta se resume a 3 grandes desafios que os astrônomos enfrentam nessa caçada. Eles são fracos, muitas vezes pequenos e escuros demais para a gente conseguir detectar. Eles são rápidos, cruzando nosso céu num piscar de olhos. E são fugazes. A janela para estudá-los antes que desapareçam de volta na escuridão é incrivelmente curta. Mas a tecnologia está prestes a virar esse jogo. A partir de 2025, o Observatório Vera C. Rubin vai entrar em operação, e ele foi projetado especificamente para superar esses desafios. E a diferença que ele vai fazer será monumental. Nós vamos pular de encontrar com sorte um visitante por ano para a expectativa de descobrir dezenas deles anualmente.
Isso vai transformar essa área da ciência de uma curiosidade rara para um campo de estudo super robusto. No final das contas, cada descoberta reforça essa ideia fundamental. Objetos como 3I/Atlas são a prova de que o nosso sistema solar não é uma ilha. Nós somos parte de uma vasta galáxia dinâmica, onde material de estrelas distantes visita regularmente nossa vizinhança cósmica. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com dezenas de novos visitantes no horizonte, não se trata mais de se vamos encontrar o próximo, mas de quando. E a verdadeira questão é: que novos segredos sobre a galáxia ele trará consigo?